Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está no livro de 1 Samuel, no capítulo 9. Saul se encontra com Samuel. Saul era filho de Quis, que era uma família rica e importante. Tinha esse homem chamado Quis, um filho jovem e bonito chamado Saul. Não havia ninguém mais bonito do que ele entre todos os israelitas. Além disso, era mais alto do que todos. Quando estava no meio do povo, ele aparecia dos ombros para cima. Essa é a apresentação de Saul na palavra de Deus. Essa é a apresentação de Saul de como as pessoas viam Saul, um homem jovem, bonito, muito alto, que se destacava entre todos. E um dia acontece que as jumentas de seu pai fogem, desaparecem. E o seu pai diz para Saul para levar um empregado e sair à procura das jumentas. E eles os fazem. Eles saem à procura das jumentas. Vão para as regiões montanhosas de Efraim, vão para as terras de Saalim e não encontraram. Quando entraram na terra de Zuf, Saul disse ao empregado: "Vamos voltar para casa, senão em vez de procurar com jumentas, o meu pai vai acabar se preocupando com a gente." O empregado respondeu: "Espere, nesta cidade mora um homem santo, algumas versões dizem vidente, que é muito respeitado por tudo o que ele diz, pois acontece. Vamos falar com ele, talvez ele possa nos dizer o que devemos fazer para encontrar as jumentas." Esses animais eram importantes para os seus donos. Não era uma época que tudo era moeda corrente como nós temos hoje. As moedas eram moedas de troca. Animais, nesse caso jumentas, ovelhas, gados, as plantações, tudo era moeda de troca. Levava um animal e trocava por algo que tivesse sido plantado por outra pessoa, por exemplo. Era muito importante essas jumentas para o pai de Saul, que provavelmente tinha muitas delas. Eles saem à procura, vão numa montanha, nada, vão para outro lugar, nada, até que provavelmente já perto de escurecer, Saul disse: "É melhor a gente parar de preocupar com as jumentas, porque nós é que vamos nos tornar preocupação para o meu pai." E eles estavam numa cidade perto de onde morava um santo homem. Um homem também chamado na época de vidente. Vidente, profeta, era a mesma coisa naquela época. E o moço fala: "Olha, aqui nesta cidade mora um homem muito conhecido. O que ele diz, acontece." Eu gosto muito dessa frase, da maneira como eles viam Samuel. Nós podemos procurar esse homem, porque ele é santo, ele é vidente, ele é um profeta de Deus. O que ele diz, acontece. Uma aplicação para as nossas vidas. Se alguém me procura, se alguém nos procura, procuram por causa de quê? O que é que vem em nós?
O que é que estão falando a nosso respeito? Isso eu quero dizer das coisas espirituais, isso eu quero dizer de caráter. Porque não adianta uma pessoa falar que ela é espiritual, que ela tem muito de Deus na vida dela, mas não se vê caráter na vida dela. Ela não vai ser procurada. E também se ela tem caráter, mas ela é uma pessoa que ela não tem de Deus, ela não tem o Espírito Santo, ela não sabe aconselhar, ela não sabe dar bons conselhos, ela também não é procurada. Então fica uma aplicaçãozinha para a nossa vida aqui. Como é que somos conhecidos? Por que é que somos procurados? Será que Deus pode contar comigo e com você? Será que Ele pode mandar pessoas para receber conselhos e orações a partir de nós? Fica aí essa pergunta, né? Saul gostou da ideia de procurar por este homem que poderia dar uma direção para eles. Eles se preocupam em levar algo, era costume levar algo para esse homem de Deus. Nós vimos isso lá com Naamã, quando vai procurar o profeta e leva vários presentes para ele. Ele não aceita, né? Mas era um costume levar algo para abençoar a vida dessa pessoa. Então eles foram à cidade onde o homem santo morava. Quando estavam subindo o morro para chegar à cidade, encontraram algumas moças que estavam saindo para tirar água. Eles perguntaram: o vidente está na cidade? Antigamente, né, era assim que era conhecido o profeta, o sacerdote. Ele está sim, responderam elas. Olhem, ali vai ele, ali na frente. Andem depressa. Ele está entrando na cidade porque o povo vai oferecer hoje um sacrifício no altar do monte. Assim que entrarem na cidade, vocês o encontrarão, antes que ele suba no monte para comer. O povo não começa a comer antes que ele chegue lá, pois primeiro ele tem de abençoar o sacrifício, depois é que os convidados comem. Podem comer. Subam lá agora e logo vocês o encontrarão. Bonito essa atitude. Bonito essa reverência, né? Essa honra dada a uma pessoa mais velha, a um líder ungido por Deus, que temia ao Senhor, e o respeito que eles tinham agora para com Deus, porque eles não comiam enquanto o sacerdote não abençoava o sacrifício, eles não comiam. Então eles foram até a cidade. Quando iam entrando, viram Samuel que saía para subir até o lugar de adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor Deus tinha dito a Samuel: amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você o ungirá para ser o governador do meu povo de Israel. Ele libertará o povo do domínio dos filisteus. Eu tenho visto o sofrimento do meu povo e ouvido os seus pedidos de ajuda. Veja bem, Saul é ungido rei, escolhido por Deus. Saul foi escolhido por Deus. O fim que toma a vida de Saul foi escolha dele. Mas Deus escolheu Saul para fazer as coisas certas e para dar certo. Como também Jesus escolheu a Judas, não para ser o seu traidor. Tudo que Judas recebeu, os outros discípulos receberam. Os milagres que eles viram, Judas também viram. Ele também foi escolhido para dar certo. Poderia ser um outro qualquer o traidor, não precisava ser Judas. Deus nos escolhe para dar certo.
Ele nos abençoa para dar certo. E quando então Saul se depara com Samuel, Samuel já sabia quem era Saul. Deus já o havia falado: amanhã virá um homem da tribo de Benjamim. Eu o escolhi para ser rei e ele vai libertar o meu povo que tem clamado por mim, vai libertá-lo dos filisteus. Agora tem uma coisa interessante. Samuel vai dizer isso para Saul, que ele, com outras palavras, que ele foi escolhido para ser rei. Veja bem, Saul respondeu. A resposta de Saul quando Samuel diz para ele que ele seria rei: eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel, e a família é a menor, de menos importância da tribo. Então, por que o Senhor está falando comigo desse jeito? Quando Saul fica sabendo que será rei de Israel, ele fala algumas palavras que, se a gente olhar assim, nós podemos entender o seguinte: era um cara humilde, que recebeu com humildade. Mas sabendo de toda a trajetória de Saul, nós percebemos que ele tinha um problema muito grave consigo, com a sua baixa autoestima. Porque ele diz: mas Deus está escolhendo a mim, eu venho da menor tribo de Israel e a minha família ainda é a menor dessa tribo. Como assim eu? Veja bem, a palavra de Deus nos diz em Provérbios 23:7, como se imagina na sua alma, assim ele é. Nós temos muito poder na nossa mente para escolher pensar o certo, para escolher o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Porque assim como eu me vejo, se eu me vejo como um menor da tribo, como foi o caso de Saul, se eu me vejo sem competência, se eu me vejo como um derrotado, como eu me vejo, assim eu sou. E eu posso dizer, assim vai se alimentando até que se torna. Provérbios 18:21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Ele não somente se imaginava, mas ele usa a língua, a boca dele, para confessar o que ele achava dentro de si. Olha como é grave o poder da nossa língua para confessar e fazer trabalhar as nossas palavras contra a nossa vida. Em Números, no capítulo 18, no capítulo 13, a partir do 28, quando os espias, eles saem para espiar a terra, nós conhecemos a história, 12 espias vão espiar a terra e 10 vêm com um relatório negativo. O que eles dizem? Olha, a terra é boa, lá mana leite e mel, os cachos de uva precisam de mais homens para carregá-los, mas nós somos como gafanhotos diante deles, e eles nos veem como gafanhotos. Olha as palavras que eles soltam pela boca. Primeiro, como eles se viam, como gafanhotos. Agora, como que eles sabiam se eles eram espias, se eles estavam escondidos? Como é que eles sabiam? Como é que os inimigos os viam? E eles nos veem como os gafanhotos. Como? Ali em Canaã, todos já tinham ouvido falar do povo de Israel, que havia atravessado o Mar Vermelho, que havia destruído o Egito, que havia aberto o Rio Jordão, que a cidade de Jericó estava destruída. Como assim? Não é como nós nos vemos, assim nós nos tornamos. Muito sério essa palavra
para as nossas vidas. Como eu disse, Deus é que unge Saul. Deus é que escolhe Saul. Aqui nós vimos como o povo via Saul, bonito, alto. As pessoas veem o nosso exterior. Isso não é legal. Julgam pela capa. Saul se via como menor, uma pessoa insignificante. Mas Deus que nos vê, em Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O que importa para nós? Como Deus me vê. O que eu devo ter na minha mente e pensar a meu respeito? O que a palavra de Deus diz ao meu respeito? Isso eu devo estudar. Isso eu devo decorar na minha mente. Eu sou escolhido de Deus. Eu sou uma bênção. Eu tenho muito valor. Assim eu tenho que me ver. Assim eu tenho que confessar ao meu respeito. Porque as minhas palavras têm muito poder. E o capítulo termina com Saul sendo servido pela melhor parte do sacrifício que havia sido feito. E nós vamos continuar no próximo capítulo, vamos ver a unção do rei Saul. Amém? Fica essa palavra para nossa meditação em nome de Jesus.